Bom dia a todos, né? Inicialmente agradecer, né, a boa vontade de todos, trabalhadores e todos os irmãos de estarem aqui nesse belo domingo, né? Que Deus nos presenteou com esse sol, né? Que facilita a saída de casa, né? Então a gente agradece muito aos amigos e irmãos que estão também nos acompanhando aí via Facebook, né? Também sintam-se todos muito abraçados. A gente pede muita paz, muita tranquilidade, né? Que a gente possa ter o coração permeável, tranquilo, com boa vontade no entendimento, que possamos assim transmitir alguma coisa e absorver alguma coisa, todos nós na cadeira de aprendizes, de caminhantes do Evangelho, extraindo daqui algum sentido, alguma mudança nessa proposta de renovação que assim Jesus nos convida. Que possamos ter também a humildade de reconhecer as nossas próprias falhas, que são muitas, mas que na outra mão também tenhamos, né, o caminho iluminativo, a senda do bem, a melhora íntima, a reforma sobretudo. E sobre a temática de hoje, o perdão que tanto nos falta. A gente agradece então assim a oportunidade das luzes redentoras e consoladoras e iluminativas que a doutrina nos ensina, que a doutrina nos dá. Esse facho de luz que nos guia. Que assim seja e graças a Deus. A gente começa sempre com uma leitura para ajudar na harmonização. A leitura, né, que a gente sempre faz é do livro Segue-me, de Emmanuel, né, psicografado por Chico. Capítulo Renovemo-nos. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Paulo, segunda carta aos Coríntios, na comunidade de Coríntios. Quanta gente fala em Cristo sem lhe buscar a companhia. Há quem lhe recite as lições, com maravilhoso poder mnemônico, sem lhe haver soletrado jamais qualquer ensinamento na linguagem da ação. Há quem se reporte ao Evangelho anos a fio, sem lhe procurar a inspiração, em momento algum. Muitos dizem, quero Jesus, mas verdadeiramente não o aceitam. O problema do cristão, todavia, não é apenas suspirar pelo Senhor, é permanecer com Ele, assimilando-lhe a palavra, seguindo-lhe o exemplo. Não apenas crença, mas comunhão. Se pretendes quebrar as algemas que te agrilhoam à sombra, não bastará te rotules com esse ou aquele título no campo das afirmações exteriores da fé. É imprescindível se transformes por dentro, fazendo luz para o cérebro e luz para o coração. Para isso, se procuras a boa nova, o caminho da própria felicidade, lembra-te de que é preciso estar nossa alma em Jesus para renovar-se com segurança. Aprendemos a ver com o entendimento do Senhor, a ouvir com a sublime compreensão que lhe assinalou a passagem no mundo, a trilhar a senda humana, com o sentimento que lhe marcou as atitudes, e a usar as mãos no sumo bem como as utilizou o Divino Mestre. E certamente ainda hoje seremos nova criatura, ajudando a terra pela qualidade de nossa vida e edificando em nós mesmos a excelsiude do céu. Lembrando que no significado do que a gente vem como fé, fides no latim, emuná no grego, a gente poderia aprender como dois sentidos, como crença, como aprendemos muitas vezes, aliás, como aprendemos encarnação a encarnação, mas o verdadeiro sentido é de fidelidade,
né? Fidelidade, que é o que, no final das contas, o cristão deve fazer. Mais do que crer, é ser fiel. É bem mais difícil, naturalmente. O estudo de hoje, ele vem do capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, que abre, como todos os capítulos do Evangelho, um leque de possibilidades de estudo, de possibilidades de entendimento, enfim, de várias afirmativas. Hoje a gente se concentrou num estudo em cima do significado e das possibilidades e da origem do perdão, né? Do perdão. Eu nessa experiência carnal em que estou, na condição atual, né, de médico, então estou médico nessa vida, afirmo invariavelmente e sem medo de errar que a falta de perdão é um problema de saúde pública. É um problema de saúde pública. O perdão, sem dúvida, por vários mecanismos que não vale o ponto de observação neste momento, o perdão, por liberações de hormônio, por ativações de protogênios, enfim, por várias questões, ele é um dos grandes responsáveis por diversas doenças cardíacas, cerebrais, oncológicas e tantas outras, né? Então é um assunto palpitante, Então, porque com a força renovadora que o Espiritismo nos dá, conforme a leitura do Renovemo-nos, do Segue-me, né, que a gente possa renovar consolando, consolar renovando, né? E aí a gente consiga realmente efetuar um perdão como Paulo nos fala, numa das passagens de Paulo, né, do nosso querido Paulo de Tarso, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, em que há dois tipos de perdão, o perdão dos lábios e o verdadeiro perdão, que é o perdão do coração, o perdão evangélico, né, o perdão do crivo do Evangelho, digamos assim. Então, que a gente possa tentar refletir sobre isso, né, e abstrair daí algum sentido que nos ajude, né? Porque não há dúvida nenhuma que há uma ciência no perdão. Porque em corações cristalizados, espíritos endurecidos como nós mesmos, precisamos, às vezes, de um nexo lógico, de uma ciência para nos ajudar nessa dificuldade que tanto temos no perdão ao outro e, sobretudo, o perdão a nós mesmos, né? Porque nós já sabemos como não fazer, e isso é uma coisa óbvia para a gente, como não perdoar. Isso a gente já sabe, é o que a gente faz, é o que a gente inevitavelmente faz, quando perdoa, mas não quer mais ver, quando perdoa, mas vai falar umas verdades, quando perdoa, mas também é um pobre coitado, sem eira nem beira, né? Quando perdoa, mas não esquece, quando perdoa, mas você sabe, ó, Deus vai te punir, né? Nessa história que está lá no nosso íntimo, do Deus punitivo, né? De como, ou senão como a gente perdoa esperando ali um mecanismo de barganha, né? Eu perdoo porque, né, talvez eu vá precisar daquela pessoa, então eu perdoo. Então isso aí é o que a gente faz, né? Exatamente o que a gente faz. E é exatamente o que a gente não deve fazer, né? Então, sabendo como não fazer, fica mais fácil da gente refletir sobre como fazer. Como Paulo nos convida, qual é o verdadeiro perdão, o perdão do coração. Parece uma frase muito simples, mas cheia de significado. Esse capítulo 10 ele tem algumas passagens, né, de Jesus, relatadas por nosso irmão Levi, por Mateus, né? Por Mateus. A primeira delas é uma passagem: bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia, né? Está no capítulo 5 de Mateus, versículo 5. Capítulo esse, que é belo, aliás, como tudo, que ele vem, é onde Jesus vem falando lá no Sermão do Monte. Vale aqui a sugestão da leitura das bem-aventuranças no livro Boa Nova, além, naturalmente, do capítulo 5, versículo de 1 a 15, salvo engano, no qual vai destrinchar ali, vai falar sobre essas bem-aventuranças, no qual Jesus ressignifica a verdadeira felicidade. Outra passagem que fala nesse capítulo, vale a pena pontuar,
Pois se perdoardes aos homens as suas transgressões, vosso Pai Celestial também vos perdoará. Se porém não perdoares aos homens, o vosso Pai também não perdoará as vossas transgressões. Mateus 6, 14 a 15, né? Mas vale um recorte aqui, uma observação, que esse capítulo, e aí a gente faz uso do Evangelho traduzido diretamente das escrituras originais para o português, desfazendo caminhos tortos aí das várias interpretações, das várias transcrições. Ele tem um título, 3 obras de justiça. Onde está essa passagem? 3 obras de justiça e a oração do Pai Nosso. Olha como é que é importante. Essa passagem está lá junto com o Pai Nosso. Pai Nosso esse que todos nós, graças a Deus, conhecemos, né? E a partir do versículo 1 dessa passagem, que não é, nós estamos falando aqui do 14 e 15, mas a partir do versículo 1, há ali um manual de boas práticas que Jesus nos ensina, que vem destrinchando esse bem proceder. Também vale a pena a leitura desse Mateus 6. No meio vem a oração que Jesus tão bem nos ensinou, e no final vem lá o 14 e 15, logo depois do Pai Nosso, logo depois. E aí fica, mas são 3 obras de justiça e o Pai Nosso. Mas que 3 obras de justiça? 3 obras de justiça que está ali nessa passagem. As 3 obras são: quando derdes dádiva, não trombeteis, que a mão esquerda não sabe o que a mão direita faz, e que a oração seja feita no seu quarto íntimo, né, no sentido de orarmos juntos. Beleza. A próxima passagem está lá em Mateus, capítulo 8, versículo 15, 21 e 22, que também está refletido nesse capítulo. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste um irmão. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei. Até 7? Jesus lhe disse: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Né? Esse capítulo, esse versículo, esse capítulo 18, chamado biblicamente no título como erro e perdão, né? Trata muito bem do perdão e de como fazer, que é o que a gente vai tentar construir hoje uma ideia. Nessa mesma passagem, mas no no versículo 20, tem uma frase que é importante: se 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Ou seja, Jesus aqui está, nos dignificando a palavra, nos dignificando o entendimento e nos consolando. Olha como é que isso é importante. E aí vem o 21, 22 com essa passagem do 7, 70 vezes 7, que é uma coisa que me chamou muita atenção, sempre me chamou muita atenção. De onde que surgiu o 7? 70 vezes 7, né? Que há um mecanismo ali de perdão, a gente não tem dúvida. E aí a gente vai tentar, eu vou fazer um recorte rápido para ajudar aqui no conceito. Na história, tinha Adão e Eva, lá no Antigo Testamento, na Gênesis, capítulo 4. Seu primeiro filho chamava Caim, seu segundo filho chamava Abel. Caim mata Abel, né? Caim mata Abel. Caim não se aguenta em culpa, é expulso por Deus da terra, não da terra planeta, da terra ali onde que se passa essa história. E aí Caim fala a Deus: qualquer um que me encontrar me matará. E Deus fala: não, quem o matar será castigado 7 vezes. Enfim, Caim sai, funda cidades, etc. Na 6ª geração de Caim, ele tem algumas gerações, a primeira é Enoque, e assim vai seguindo. Na 6ª geração vem Lameque, descendente de Caim. E aí Lameque, tem lá as passagens descritas em Gênesis. Lameque mata Caim. E aí Lameque, que é descendente de Caim, aliás é o primeiro poligâmico descrito na Bíblia.
Caim é um assassino, Lameque é um assassino e poligâmico. Lameque tinha 2 esposas. E aí ele fala com as esposas: matei. E vou ser vingado 7 vezes por Caim. E frente ao que eu fiz, 70 vezes 7 vezes. Jesus, grande conhecedor, obviamente, é o governador espiritual do orbe, edifica esse exemplo de 7 e depois 70 vezes 7, com referência às antigas escrituras, ressignificando o castigar em perdoar, em amor, em amor, em amor. Daí vem os 70 vezes 7, porque muitas vezes temos dificuldades em interpretar textos simbólicos, fazendo assim de forma literal, causando um estrago, dente por dente, olho por olho, assim vai, né? E a última passagem que tem nesse capítulo 10, reconciliar com seus adversários, ser benevolente depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que o adversário não te entregue ao juiz, e o juiz não te entregue ao oficial, e sejas lançado na prisão. Amém vos digo que não sairás dali até que restituas o último quadrante. E aí parece interessante, porque você foi ofendido, e no final você vai ser entregue ao juiz. E o juiz vai te entregar ao oficial, e no final das contas você vai cair na prisão. Obviamente, isso não há nenhuma contradição nisso, né? A gente tem que refletir que esse juiz aí são as leis divinas, e que esse oficial que vai te entregar à prisão é a nossa própria consciência, onde está printado as leis divinas. E na nossa consciência, a gente mesmo se coloca na prisão. E aí você começa, opa, peraí, perdão é prisão, desculpa, falta de perdão é prisão. Perdão, sobretudo, libertação. Sobretudo, libertação. Porque com a mesma dureza que eu não perdoo ao outro, eu não perdoo a mim mesmo. Com ferro fere, com ferro é ferido. Então, quando eu não perdoo ao adversário, eu não perdoo a mim mesmo, a minha consciência não me cobrando, a lei divina, e me lança na prisão, que eu mesmo construo para mim, né? E essa passagem, né, que é o capítulo 25, 26 versículo 25, 26 do capítulo 5, está dentro de uma passagem que vai do 21 ao 48, que tem o título 6 contrastes na interpretação da lei. 6 dificuldades que nós temos na interpretação da lei. E aí me chamou a atenção esse nome, 6 contrastes. Então, peraí, vamos refletir. Ele sempre começa assim: ouviste o que foi dito, não matarás. Mas explica que nós deveremos nos encolerizar e trabalhar o perdão, que é onde está esse 25, 26. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Mas ele nos explica que quando olhamos, nós já adulteramos. E se o olho direito é motivo de escândalo, cortai, porque é melhor perder um olho do que perder o corpo todo. Já ouvimos o que foi dito, não perjurarás. Mas Jesus nos reorienta que não jurar de modo algum, que a gente não precisa e não deve fazer isso, né? A palavra deve ser sim, sim, não, não. É nessa passagem que tem essa história. Já ouvimos o que foi dito, olho por olho, dente por dente. E Jesus vem nos ensinar a virar a face, a entregar o manto e a túnica, a andar 2 milhas quando nos pedem 1 milha. E tantos outros exemplos está nessa passagem. Já ouvimos o que foi dito. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas Jesus ressignifica. Amarás o teu inimigo e orai pelos que vos perseguem. Já ouvimos o que foi dito, que é o 6º e último. Quem repudiar a sua mulher, que lhe dê carta de divórcio. Mas Jesus vem nos dizer que quem repudia a sua mulher, e aí tem uma exceção no caso de infidelidade, estará já cometendo adultério. Enfim, Jesus nos ressignifica o amor, trazendo sobretudo perdão, porque perdão é amor,
em cima, né? Trazendo um amor em cima da lei, né? E aí a gente precisa de 2 pontos básicos assim para manter o entendimento. Um é o que a doutrina nos traz, que é a perspectiva de vida futura, fundamental, senão não faz sentido perdoar. Alguém te fere, para que você vai perdoar se você não tiver o crivo cristão? Sobretudo a perspectiva de vida futura, a justiça divina. Então a gente precisa partir desse ponto básico. E o outro é a boa vontade de assim fazer. Porque precisamos de boa vontade para mudar, precisamos de boa vontade para perdoar, né? No Pão Nosso, que é um livro trazido por Emmanuel, temos que a boa vontade descobre trabalho, o trabalho opera a renovação, e a renovação encontra o bem. E a conversa aqui não é renovação? O que Jesus fez naquele capítulo das 6 más interpretações da lei, não é renovar? Não é nos ressignificar? Não é nos ensinar verdadeiramente o espírito da letra? Pergunta 909 do Livro dos Espíritos: poderia um homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações, suas más tendências? A resposta é que sim, sobretudo que sim, frequentemente fazendo poucos esforços. Oh, como nós temos poucos esforços, fazemos poucos esforços. E mais um ponto, Leon Denis, que é um grande trabalhador espírita lá do século retrasado, no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, na parte 3, no capítulo chamado Vontade. A vontade é a maior de todas as potências, é em sua ação comparável a um imã. E aí a gente vê realmente a importância de termos essa vontade. Então a gente precisa de perspectiva de vida futura, justiça divina e vontade. Usando uma ferramenta que a doutrina nos dá, que é a paciência, a ciência da paz, né? Que a gente precisa, sobretudo, ter, né? Nesses momentos. E aí, por que falar de perdão? Né? Por quê? Né? A experiência religiosa, ela nos abre uma oportunidade de um entendimento no relacionamento com Deus, conosco e com o próximo. Nesse triângulo de entendimento. Conosco, com o próximo e com Deus. Porque se a gente espera, e a gente está aqui para isso, uma progressão na evolução espiritual, nessa religação, religare, que a religião, a experiência religiosa nos dá, entendendo que a mágoa gera aquela prisão que falávamos, né? Criando a cela, com a nossa dureza, com a nossa cristalização, com o nosso sentimento de culpa. O recurso terapêutico que nos liberta é, de fato, o perdão, que, sobretudo, precisamos executar, tendo a experiência religiosa como, assim, um crivo para todas as outras manifestações na sociedade, na família, no trabalho, com os amigos, sobretudo com nós mesmos, né? Porque não tem dúvida, à medida do amor, do perdão, ele reverbera, né? Ele reverbera em nós mesmos, nos nossos erros, e assim a gente pode distribuir ao outro, né? Na pergunta 886 de O Livro dos Espíritos, lembrando que não é o livro dos espíritas, é o livro dos espíritos, trazido por espíritos de luz para nos ajudar, não só ajudar os espíritas, né? Enfim, qual o verdadeiro sentido, isso ressignifica importantemente, na minha opinião, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, que fora da caridade não há salvação, conforme entendi o nosso mestre amado Jesus: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições do próximo e perdão das ofensas. Se fora da caridade não há salvação, e se a caridade, a gente já sabe muito bem que não é dar roupa, isso também o é e é importante, mas não é o mais importante, e sim essa tríade: benevolência, indulgência e perdão. Olha como é que perdão é importante. Perdão é libertação. Perdão, sobretudo, é libertação, né? Lembrando que compreender e perdoar são sendas iluminativas, mas que são diferentes. São diferentes, né? No capítulo 10 do livro Boa Nova,
denominado Perdão. Bonito o livro, aliás, o livro inteiro é bonito, esse capítulo também o é. Jesus é ridicularizado em Nazaré, ele vai com seus discípulos, com seus apóstolos a Nazaré, e é ridicularizado por todos lá, e os seus discípulos assim, querendo rebater aquela questão toda, Jesus sereno, calmo, manso e pacífico, volta ao Tiberíades, né? Volta lá a Jerusalém, perto de Jerusalém, a região de Cafarnaum, e aí os seus discípulos, seus apóstolos, perguntam a ele: uai, Jesus, mas foste ridicularizado e não fizestes nada, tentamos te defender e você nada o fez. Por quê? O fluxo do amor que direciona ao outro é o que trago a mim. Jesus ensinando a serenidade, no final das contas, ensinando o perdão das ofensas, né? Porque aqui, não há dúvida, estamos num mundo de provas e expiações, que somos todos carentes de perdão, E aí eu busquei, nas obras subsidiárias, para nos ajudar ao entendimento, algumas passagens que me ampararam e que compartilho com vocês, né? E que também tento tirar daqui uma construção para mim. Dividi em 3. Quando perdoar? Por que perdoar? Como perdoar? Eu fiz essas 3 perguntas. E aí busquei na literatura de Emmanuel, por Chico. Quando perdoar? No livro Pronto Socorro, não chama Pronto Socorro à toa, chamado De Imediato, não chama de imediato à toa, temos assim: se alguém te ofendeu, perdoa. Logo, de imediato. Se feriste a outrem, reconsidera o gesto impensado e solicita desculpa. De imediato. Não admitas que o desequilíbrio te instale no mundo íntimo. A desarmonia espiritual, quando não extinta no nascedouro, cria perturbações de resultados imprevisíveis. Então já temos a resposta. Quando? Rápido. Se erramos, pedimos desculpas. Se alguém errou conosco, perdoa logo, porque senão a gente abre possibilidade de perturbações íntimas, de influenciações que vão nos modular intimamente e que certamente depois vai ser muito mais difícil do que naquele momento inicial, de imediato, para evitarmos o que o livro chama pronto-socorro, né? E aí o porquê perdoar? Por que perdoar? No livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 69, a luz da compaixão que nos convida a termos misericórdia sempre, colocando que é importante que todos nós somos alunos no educandário da vida e todos, sem exceção, somos suscetíveis de queda moral, do erro. Que diante das dificuldades do outro, compadecemo-nos para com ele. Porque no fundo os males nascem da ignorância, como a cegueira nasce das trevas. Como Jesus disse a Pedro, somos muito mais frágeis do que perversos. Então, entendendo que somos todos susceptíveis a erros, temos que exercer o perdão ao outro para que, ao nosso erro, possamos ser perdoados. Porque ai daquele que acha que não terá erro. Por que nós precisamos, então, desse perdão? Né? No Reformador de 73, denominado Compaixão em Nós, olha isso aqui é importante, somos recebedores da compaixão desde sempre. E essa é uma reflexão essencial, assim nos coloca Emmanuel. Reflitamos então na
imensa piedade que nos sustenta a vida até agora. E observaremos que sem isso, provavelmente, a maioria de nós teria mergulhado indefinidamente nas provas criadas por quem? Por nós mesmos, com a nossa negligência. Então, se estamos hoje nessa condição atual, com as facilidades e com as dificuldades que todos nós as temos, é porque somos frutos da nossa própria progressão, das nossas próprias dificuldades, mas amparado pela piedade, pela compaixão de tantos espíritos amados e sobretudo de Jesus, para com as nossas deficiências, para com os nossos erros, porque assim não fosse, estaríamos mergulhados nas próprias provas, nessa própria prisão que a culpa nos coloca. Por que perdoar? No livro Ceifa de Luz, capítulo 21, denominado e não à toa, o melhor para nós, Emmanuel nos chama o esquecimento dos males que nos assediam, é a defesa do nosso próprio equilíbrio. E que nesses dias difíceis, muito mais do que uma bênção para aqueles supostos ofensores, é e sempre será melhor para nós mesmos. Quando perdoamos a outrem, estamos causando um bem a ele, mas sobretudo estamos causando um bem a nós mesmos. Como assim? Não disse que a gente não irá enquanto não pagarmos o último quadrante, digamos assim, o último ceitil. Se a gente não perdoa, a gente vai aqui construindo a nossa própria prisão, nos dificultando assim a progressão. Não coloca que quem ofendeu, quem errou, está livre. Não. Cada um responderá às suas próprias obras, cada um conforme as suas obras. Né? Pela misericórdia divina, pelo amor do Pai. Isso é inevitável, isso é justiça divina. Mas como ofendidos, ou pelo menos supostamente como nos entendemos como ofendidos, nos cabe o perdão, para que não nos colocamos na mesma prisão que o ofensor. Né? No Fonte Viva, capítulo 40, salvo engano, condenar é cristalizar nas trevas. Quando condenamos, nos cristalizamos ali, naquela senda, naquele mecanismo ruim, colocando barreiras para nós mesmos no caminho iluminativo. Por que perdoar? No livro Aulas da Vida, capítulo 16, as vantagens do perdão. E aí Emmanuel, pedagogicamente, para nós todos, espíritos cristalizados, enumera as vantagens. E aí eu trago como um resumo dessa parte do porquê. Impede a formação de inimigos. Liberta qualquer perturbação íntima no tocante a ressentimentos. Imuniza o campo sentimental dos entes queridos contra emoções, ideias ou pensamentos suscetíveis a marginalizá-los nos despenhadeiros da culpa. Defende a tarefa que somos responsáveis por executar. Impele o agressor a refletir sobre a impropriedade da violência que ele executou. Adquire a simpatia de quem nos observa. 6 vantagens Emmanuel nos coloca. Porque o perdão tem 2 efeitos. Aprimoramento moral, nós não temos dúvidas, e reconforto íntimo. E aí a gente vem com, tá bom, já entendi que é rápido, já entendi o porquê, é melhor assim, com humildade falando, mas como fazer? Como executar, então, o perdão? No livro Fonte Viva, um capítulo belíssimo, 135 do Fonte Viva.
chamado desculpa sempre. Desculpa sempre. Por mais grave que te pareçam as faltas, não se detenha na reprovação. Então, não determos na reprovação. Antes de tudo, lembra quão difícil é julgar as decisões do outro em experiências que divergem das nossas. Entender que a história do outro, o prisma do outro é diferente do que eu tenho. Eu não posso julgar conforme a minha régua. Quem perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial a simpatia e a cooperação do próximo. E que essa observação justa ela é impraticável na neblina, na escuridão. E precisamos desse caminho iluminativo para podermos não julgar. Né? No livro Estude e Vive, capítulo No Exame do Perdão, capítulo 27. Sigamos assim da nossa parte, em harmonia com todos. Então, como fazer? Tentando harmonizar. Com todos. Com aqueles que nos são queridos e com aqueles que não são tão queridos assim. Né? Harmonizar. Porque, embora não possamos assim aprovar a todos, e o convite não é de aprovação ou de comunhão com aquela ação ou com aquele sentimento, entendendo, não necessita concordando, entendendo e auxiliando. Então, como fazer? Entender e auxiliar desinteressadamente aqueles diante dos quais não possuímos o dom de agradar, rogando a bênção divina para aqueles que estão em delinquência. Como fazer? Para aqueles que estão em delinquência, a gente não tem que concordar, não tem que comungar, mas nós temos que rogar bênção. Quando a gente roga bênção, a gente está trazendo luz. Se do balanço da consciência, na hora que a gente deita, faz aquilo que Santo Agostinho tanto nos convida, de uma reflexão íntima ali no final do dia, estivermos em débito, tenhamos a coragem de solicitar desculpas. Então, como fazer? Solicitar desculpas. No balanço que Santo Agostinho nos convida no Evangelho segundo o Espiritismo, ao final do dia, pedir desculpa. E se nos sentirmos feridos, como fazer? Esqueçamos o mal. Assim fazer. Né? Porque em termos práticos, na hipótese do prejuízo, alcançarmos individualmente, reconhecemos-nos também falíveis. Assim somos. E ofertemos ao inimigo ou ao adversário a possibilidade de seu reajuste, não nos trazendo assim a nossa própria prisão, né? Pela culpa, pelo não perdão, pelo ressentimento. Quando reavivamos tudo isso por nós mesmos. Se o dano atinge a coletividade, cabendo a justiça e não assim o julgamento, podemos também nos conciliar ao adversário. Quando alguém faz um mal que atinge a coletividade, olha só, é um manual prático. Como devemos fazer? Se cabe a justiça, digamos assim, o julgamento, como que a gente vai reconciliar esse adversário? A gente reconcilia ele em espírito. Assim está no livro, em espírito. Como? Orando por eles. E amparando espiritualmente falando. Né? No livro no livro Pão Nosso, capítulo Conciliação, capítulo 120 do Pão Nosso, faze o bem que puderes. Como fazer? Fazer bem, seja lá o que for. Trabalha, entendendo que todo trabalho é ocupação útil, quanto seja possível, né, no capítulo da harmonização. E aí, e se o adversário desdenha os bons desejos que a eles enviamos? Concilia-te com a própria consciência e espera confiante. Então tem um outro manual aqui. Se a gente quer se reconciliar, perdoar, mas o adversário, digamos assim, não o quer,
não o quer? É a lógica. Cada um conforme suas obras. Faça você trabalho da sua própria consciência e espere confiante e ore por ele. Pergunta 337 do livro O Consolador. E se o adversário não quer? Cumpra cada qual o seu dever evangélico. Persevere. Faça a sua parte, resumidamente. Resumidamente, faça a sua parte. Reconhecendo que todos os perseguidores da luz são enfermos, e aí a gente precisa emitir luz a nós mesmos e ao outro, né? E aí a gente tem uma passagem bela, também do mesmo capítulo 10 do Boa Nova, está em Lucas, se eu não me engano, 24, versículo 34, que Jesus, acusado de feiticeiro, acusado de servo de Satanás, de conspirador, demonstra em todas as ocasiões o máximo de boa vontade para com os espíritos mais rasteiros de seu tempo, sem desprezar a boa palavra em instante oportuno, trabalha em todas as horas pela vitória do amor, com o mais alto idealismo construtivo. E no dia inesquecível do Calvário, inesquecível daquele momento, em frente aos seus perseguidores e verdugos, revelando aos homens ser indispensável a imediata conciliação entre o espírito e a harmonia. Foram estas as palavras do nosso guia modelo, irmão mais velho e amado Jesus. Pai, perdoai-lhes, pois não sabem o que fazem. Ele, governador espiritual do orbe, criador do planeta, espírito de luz, pregado na cruz por nós mesmos, achincalhado, nos ensina, naquele momento derradeiro, Pai, perdoai-lhes o que fazem. E trago aqui uma passagem belíssima, belíssima, no livro Instante da Vida, capítulo 34, o anjo solitário, que esse facho iluminativo, esse facho de luz que a doutrina nos traz, pelas mãos abençoadas de Chico, uma passagem desse momento, desse crucial momento, no qual o nosso mestre, amparado por diversos espíritos, emissários de Deus, cuidando de suas feridas, o amparando no momento derredor, recebe a visita de um anjo, de uma figura de luz, de um anjo aureolado de intraduzível esplendor, assim cita com essas palavras no texto. De uma cor diferente, de uma luz diferente, que nem aqueles espíritos emissários de Deus que ali cuidavam de Jesus não era capaz de entender. Uma figura diferente, de uma progressão certamente muito acima. Chega perto do ouvido de Jesus para ouvir um pedido, no qual os outros anjos não conseguiam ouvir. Os outros espíritos não conseguiam ouvir, somente Jesus e este anjo aureolado de intraduzível esplendor. Dir-se-ia que ele queria ouvir a vontade do Mestre antes de tudo, e Jesus pede a ele para procurar Judas, que havia acabado de se suicidar. Tinha acabado de suicidar. Judas, a gente sabe a história, e Jesus, naquele momento, em conexão com um anjo de intraduzível esplendor, pede que vá a Judas, a amparar Judas. Isso é o exemplo do perdão. Isso é o exemplo que Jesus
nos traz, né? E assim a gente finaliza, né? Agradece muito. A gente finaliza essa primeira parte. Nos despedimos do pessoal que nos acompanha pelo Facebook, para a gente dar passagem à próxima parte.